O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e acaba de abrir inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Já vamos chamar nosso analista de judiciário, Theo Cury, para a gente comentar essa decisão. Theo. Vamos lá, Débora e Yuri, quem acompanha a gente, o ministro Alexandre de Moraes, era aguardado que isso acontecesse, determinou a abertura de uma investigação contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, atendendo então a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. A gente mostrou mais cedo aqui que o procurador-geral, Paulo Gustavo Goné Branco, fez uma solicitação para a abertura de uma investigação contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, está ali pela página 4, diz o seguinte, lá na página 4, considerando os fatos narrados e a documentação trazida pela Procuradoria-Geral da República, levando em consideração ali o regimento do Supremo, determina a instauração de inquérito em face de Eduardo Nantes Bolsonaro para apuração de 3 crimes, suposta prática de 3 crimes, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Complementando a decisão, Alexandre de Moraes determina ainda que a Polícia Federal, assim como pede a Procuradoria-Geral da República, faça o monitoramento e a preservação de todas as publicações feitas pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais e que num prazo de 10 dias, isso porque é a prova que pode ser usada contra ele no âmbito desse processo, determina que num prazo de 10 dias, Jair Messias Bolsonaro preste esclarecimentos. Por que o ex-presidente prestaria esclarecimento? Porque a PGR diz que o Bolsonaro seria diretamente beneficiado pela conduta descrita pela PGR com relação a Bolsonaro e mais, por ser o responsável financeiro pelo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. A gente viu aqui, por exemplo, campanha de Pix para manter o deputado federal licenciado por lá. E em 10 dias também devem ser ouvidos os deputados federais Luiz Lindbergh Farias Filho, o Lindbergh Farias, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, e o próprio Eduardo Bolsonaro. Lindbergh vai ter que ser ouvido porque também apresentou uma queixa-crime justamente para investigar Eduardo Bolsonaro, nos mesmos termos do que o próprio procurador-geral previa e considerava, e o Eduardo Bolsonaro, por ser a parte interessada, por ser o alvo dessa investigação, para prestar esclarecimentos. Então, o ministro toma a decisão nesse sentido. E lá no final, complementa dizendo o seguinte: em virtude de se encontrar fora do território nacional, defiro a possibilidade de que Eduardo Bolsonaro preste os esclarecimentos, sejam dados por escrito e que o mesmo, ele próprio, seja notificado, inclusive por meios eletrônicos. Ou seja, Eduardo Bolsonaro não precisaria vir ao Brasil, não precisaria fazer por videochamada, poderia prestar esses esclarecimentos por escrito. E finalizando, oficial ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para que indique quais autoridades diplomáticas do Brasil nos Estados Unidos estão aptas a prestar os esclarecimentos solicitados pela PGR, porque o procurador-geral, ao fazer o pedido de abertura da investigação, pede que haja compartilhamento de documentos do Lindbergh Farias, que o Lindbergh preste depoimento, que o Bolsonaro preste depoimento, que Eduardo Bolsonaro preste depoimento, que sejam colhidos também as publicações, os conteúdos nas redes sociais feitos e produzidos pelo Eduardo Bolsonaro e que, para além disso, autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos prestassem esclarecimentos para explicar em que pé estão essas tratativas no governo norte-americano com relação ao Supremo.